Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a você também, que nos acompanha pela internet, pelo YouTube. Que o Senhor nos abençoe grandemente, falando conosco nesta manhã, através da sua palavra, que não seja apenas fruto do intelecto do pregador, mas que o próprio Eterno venha falar aos corações. O texto está lá em Gênesis 25:19, que diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E estava Isaque com 40 anos de idade ao tomar Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. E orou Isaque ao Eterno em frente à sua esposa, porque era estéril. E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. E lutaram os filhos no seu ventre. E ela disse: Se é assim, por que desejei isto eu? E foi consultar o Eterno. E disse-lhe o Eterno: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que a outra se fortalecerá, e a maior servirá à menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. E saiu o primeiro vermelho, todo ele, como vestido de pelo, e chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrada ao calcanhar dele, e chamou o seu nome Jacó. E estava Isaque com 60 anos de idade ao dar à luz Rebeca a eles. E cresceram os moços, e foi Esaú perito caçador, homem do campo, e Jacó, homem íntegro, que habitava em tendas. E gostava Isaque de Esaú, porque comia de sua caça, e Rebeca amava a Jacó. E cozinhou Jacó um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Enche minha boca, rogo-te, desta lentilha vermelha, que estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. E disse Jacó: Vende-me como o dia, a tua primogenitura, a mim. E disse Esaú: Eis que caminho para a morte, e para que quero a primogenitura? Disse Jacó: Jura-me como o dia, claramente. E jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o cozido de lentilhas. E comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. E desprezou Esaú a primogenitura. Te adoramos, Senhor, te bendizemos e glorificamos, ó Pai, por todas as tuas bênçãos, meu Deus, pela tua palavra que é viva, Senhor, que nos ensina, Pai amado, que entra no nosso coração, e pedimos a Ti que, ao meditarmos na Tua palavra nesta manhã, o Senhor venha falar conosco, que nós possamos, ó Deus, ser trilhados pelo Senhor, e que o Senhor possa nos direcionar ao caminho correto, Pai. Possamos fazer as escolhas corretas. É no nome do Teu Filho Yeshua HaMashiach que oramos. Amém. Irmãos, vamos assentar. Muito bem. A porção Toledot, que é gerações, começa, inclusive, falando sobre isso. Essas são as gerações de Isaque. Mas fala apenas até o nascimento dos 2 filhos dele, embora seja de gerações. Claro que depois, em outra porção, vai falar da geração de Jacó e da geração de Esaú também. Mas começa falando sobre gerações e tem um motivo específico para isso. Nós vimos que nós estávamos estudando na paraxá passada, na porção passada, a vida de Sara, Raiei Sara. E o interessante, né, o irmão pregou aqui, o irmão Robson falou sobre a vida de Sara, e tem uma frase que é muito importante para nós meditarmos. Sara viveu.
Os 127 anos dela foi de vida. Ela caminhou segundo a orientação do Senhor. Viveu Sara. Está falando na morte dela, não fala que ela morreu. A porção fala da vida de Sara. Ok? E nós, a maior lição, que nós temos muitas lições em todas as porções, mas a maior lição, penso eu, que nós tiramos da porção da paraxá passada, é esta: uma vida que busca se aproximar do eterno, viver. Por quê? Porque se tem um ditado nesse mundo que é muito forte, é que a nossa certeza é que nós vamos morrer, né? Mas nós temos aqui viver. Este pequeno evento que é a morte não pode ser o fim, é um detalhe na nossa vida. Nós vamos viver. Amém? Muito bem. Agora, nesta porção, que é uma continuidade desta porção da vida de Sara, na verdade, né? Todas as porções são continuidades uma das outras, e ela vem falar das gerações, da consequência dessa vida. Veja que o que acontece aqui agora com os filhos é reflexo do que os pais viveram, tá certo? Com Isaac, no caso aqui. Abraão foi um homem que enfrentou muitas lutas, a consequência das lutas que o pai enfrentou. Isaac teve uma vida tranquila, né? Você vê a porção, a única porção que fala da vida de Isaac é essa. Gerações. Depois nós vemos, acho que 7 porções falando de Jacó. 3 falaram de Abraão, 7 falando de Jacó, de Isaac só essa. Por quê? Foi uma vida tranquila, mais ou menos, né? 2 filhos brigar não é fácil, não é isso? Mas em relação ao pai e ao filho, Isaac teve uma vida tranquila, pelo menos o que se narra na Torá, ok? Então nós vamos ver a continuidade na vida de Isaac, tá? E vemos aqui que Isaac se encontra com sua esposa, ele tinha 40 anos de idade, com Rebeca. Ele se une, não vou entrar muito nos detalhes, né, dos acontecimentos anteriores, porque já faz parte da paraxá passada lá, né, quase sacrifício de Isaac e tal, já passou sobre isso, mas foi logo após esse evento, tá, que houve o falecimento e em seguida o casamento dele. E meus irmãos, se tem uma coisa que um casal, pelo menos assim, os que eu conheço, né, pode ter alguns hoje que dizem que não querem, né? Porque a modernidade trouxe um monte de problemas, um monte de coisas, mas tem uma coisa que um casal recém-casado quer, é ter filhos, tá certo? Eu lembro quando a gente casou, a gente demorou de ter filhos, né? O sofrimento que era, porque era uma ansiedade para ter filho que, né? Graças a Deus estão aí, tá certo? E os filhos deles estão chegando, né? Então assim, o casal quer. Eu almejava isso quando eu era jovem, ter filho. É bom, é gostoso, né? A gente criar os nossos filhos. Então, embora hoje tenha esse pensamento, mas esse pensamento de não ter filhos, ele é uma distorção do que a palavra diz, crescer e multiplicar. Tá certo? Isso é uma distorção, consequência do mundo que nós vivemos. Mas o certo não é esse. O certo é o rapaz crescer, a menina crescer, casarem, serem servos de Deus ali, vivendo a palavra de Deus, terem seus filhos, ensinar os filhos para que eles cresçam da mesma forma e vão construindo neste mundo famílias de bênçãos para Deus. Olha só o que está acontecendo. Irmãos, hoje, não ter filho, e o mundo está aí. O que vai acontecer? O número de servos vai diminuir e do mundo vai. Não é? Então, o projeto é esse, sim, é bênção, ter filhos é bênção. E nós vemos aqui, nesse caso, na vida de Isaac, a família dele e o nascimento de seus 2 filhos. E
Vemos a experiência de Rebeca, Rebeca que orava, né? Os dois oravam, olha só que interessante. Os dois oraram pedindo ao Eterno que desse essa bênção deles terem filhos. E o Eterno, com 1 ou 2 anos, já concedeu, não foi? 20 anos. 20 anos orando. Ele tinha 60 quando eles nasceram. Isso está aqui no versículo 26. E estava Isaac com 60 anos de idade ao dar à luz Rebeca. Então veja bem. Agora, já no ventre, ela teve uma experiência. Ela não sabia que tinha 2 crianças ali. A revelação foi de que 2 nações há no ventre dela. Tudo bem? Mas não diz que eram 2 pessoas. De um homem depois pode nascer 2 nações. Poderia ter nascido Esaú, depois Esaú ter 2 filhos, e esses filhos, cada um ser uma nação. Não necessariamente seria já ali com ela, mas foi o que aconteceu. Tanto que ela surpreendeu. Havia 2 no nascimento. Ok? Haviam 2 filhos no nascimento. E eles, desde o nascimento, já havia ali, a gente vê que dentro, no ventre, na formação deles, havia uma disputa. O que isso nos ensina, irmãos? Às vezes a gente pensa que o temperamento nós vamos alcançando com a idade. Mas, neste caso aqui, eu sou obrigado a concordar que às vezes a criança já nasce com o temperamento dela. Tudo bem? E nós podemos alterar essa forma de pensar com a idade, controlar. Tudo bem? Para fazer o que é certo ou o que é errado, tá? Só que, nesse caso, nós vemos aqui então 2 pessoas, representando 2 temperamentos diferentes. Um, que é Esaú, mais impetuoso, né? A palavra fala que ele nasceu e cresceu e foi perito caçador. Então, eu tenho algo a discorrer a respeito de ser caçador, mas a palavra narra que ele era perito. Então, se ele era perito, de fato ele era um bom caçador. Mas pelo menos em 2 oportunidades, ele não conseguiu caçar. Na oportunidade em que ele estava com fome e vendeu o direito de primogenitura dele, porque que perito caçador é esse que está com fome? Não podia ter caçado um bicho, matado e comido? Não é? E depois, quando o pai o envia para caçar e trazer para ele uma caça para ele se alegrar e abençoar. Tá bom? Mas o interessante de nós meditarmos aqui ele era perito caçador. Um homem do campo, um aventureiro. E Jacó? Jacó era um homem pacato, um homem de tenda. Quando se fala tenda aqui, entenda, não é que é um homem que vivia dentro de casa, né? O entendimento é de que ele era um homem que estudava a Torá. Tudo bem? Estudava a palavra de Deus. Há até relatos de que ele muito possivelmente participou da escola de Eber. Tudo bem? Então, ele era um homem de estudo da palavra de Deus. Ele era um homem de experiência. E a gente precisa levar isso muito em conta, porque depois nós vamos entrar nas demais porções, que vão ver as histórias, né, a novela da vida de Jacó, que é uma novela, um drama, né? O que acontece na vida dele, e esquece desse detalhe. Ele era um homem de experiência e buscava a Deus. Ele era um homem que conhecia o Senhor porque ele estudava. E aí, meus irmãos, nós paramos para pensar, eu quero meditar um pouco sobre a vida de Esaú. Muito bem, Esaú não era um homem de tenda, ele não era um homem pacato, ele era um aventureiro.
Como que ele casou com duas cananeias? Certamente que ele não somente caçava, como ele ia nas aventuras nas cidades dos cananeus, se envolvia com eles lá. Não é isso? Tinha 40 anos de idade quando aconteceu a primogenitura para eles. Então assim, ele se envolvia lá, ele tinha uma vida junto com os cananeus. Não era apenas a caça. Para ele ter esta oportunidade de casar com duas mulheres cananeias, quer dizer que nós somos frutos do meio, irmãos. Isso quer dizer que ele, além de ser caçador, não era somente isso. Tem um detalhe do ser caçador que eu quero falar daqui a pouco. Não era somente isso, ele era um homem que vivia de uma forma contrária ao ensino do seu pai. Vivia na bagunça, lá nos cananeus. E ele também era caçador. Tudo bem? Tanto que a consequência, duas mulheres cananeias, que certamente ele sabia que não era o que estava no projeto para ele, que era o primogênito. Ele carregava sobre si a responsabilidade da transmissão da herança herdada desde Abraão, da promessa de Abraão, que passou para Isaac, e Isaac tinha que passar para o seu primogênito. Ele não podia ser caçador. Ele podia ser caçador. É uma profissão. Tudo bem? Só que com isso o que aconteceu? Por que é que Rebeca amava Jacó? Irmãos, basta imaginar as mulheres que nós conhecemos hoje. Quando a mulher vê que alguém é muito bagunceiro, muito dado, não é isso? Ela tem um certo receio dele. É ou não é? As mulheres de hoje não são assim? Rebeca não é diferente, ela era mulher. Já Jacó era um homem que ela via, não, é pacato, está sempre dentro de casa, está trabalhando, busca o Senhor. Não é que ela não amava o filho, mas ela amava muito mais o jeito de Jacó. Ok? Não vivia na bagunça, não vivia lá junto das cananeias, tanto que não casou com nenhuma delas. Ele vivia ali buscando o Senhor. E o outro, é porque era caçador? Não! A gente passa por cima do fato de ter casado com duas cananeias, como se ele tivesse simplesmente ido lá, numa cidade, eu quero casar com duas meninas aí. Não é assim, ele tinha uma vida lá. Ele se relacionava lá. Ele conhecia pessoas lá, os amigos dele eram de lá. Ou você casa com a filha de um desconhecido? Você tem que ter uma vida. Você tem que conhecer. Principalmente naquela época. E isto era um tormento para os seus pais. Isto era um tormento para os seus pais. Eles ficavam tristes. Então, por isso, Rebeca gostava de Esaú. É porque ela gostava... Gente, nós gostamos de todos os nossos filhos. Mas as condutas deles faz você ter, por mais que você não queira, uma predileção. Está entendendo? Não é à toa que quando Isaac vai abençoar Esaú, ele fala para Esaú assim: Esaú, meu filho, vai no campo, caça uma caça, prepara do jeito que eu gosto, para o meu espírito te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu quero. Mas eu quero estar feliz. Que a minha alma, o meu espírito esteja feliz com você, para eu te abençoar. Eu não quero te abençoar da boca para fora, eu quero te abençoar das minhas entranhas. Está entendendo? É por isso que ele manda. Todo pai quer abençoar seu filho. Seja o filho quem for, Deus abençoa, livra, não é? Mas se aquele filho é um filho que busca o Senhor, que te dá alegria, a bênção é diferente.
Agora vamos lá. Por que a palavra fala que Isaac gostava de Esaú? Versículo 28. E gostava Isaac de Esaú, porque comia da sua caça. Meus irmãos, tem um ensino judaico, o Targum Onkelos, ele comenta esse texto e diz assim, ó, o texto, Kitsai Befi, assim, porque comia de sua boca. Porém, a sua tradução literal é porque havia caça em sua boca. Porque havia caça em sua boca. Essa é a tradução literal da frase. E o Midrash associa a palavra caça à ideia de engano, armadilha, com a qual o caçador prende os animais, equiparando o malvado ao caçador que engana. Pois a maioria dos animais são caçados com enganos. Assim se explica as palavras caça de sua boca, isto é, na boca de Esaú, que enganava com suas mentiras e hipocrisias seu pai, o qual não se dava conta e o preferia, enquanto Jacó era um homem íntegro que permanecia em tendas. Este é o comentário judaico do texto. Esse é o comentário judaico do texto. A palavra fala, gostava Isaac de Esaú. Aí eu volto a dizer a mesma coisa. Será que Isaac não gostava de Jacó? Da mesma forma como eu falei que a mãe gostava de Esaú, mas que a conduta de Jacó a agradava mais, é a mesma coisa com Isaac. Isaac gostava de Jacó, mas ele tinha um problema. Qual era o problema? Esaú era o primogênito. Esaú era o primogênito e a bênção que ele tinha que transmitir era para o primogênito. Ele tinha que transmitir a bênção para o primogênito. Então, muito possivelmente, Isaac, ele esperava uma mudança do filho. Ele devia conversar muito com o filho, dar conselhos. Ele também sabia da responsabilidade do que ele estava transmitindo. Então, talvez esse gostava, na verdade, é uma esperança de que as coisas mudassem. Lembra quando José traz um sonho para a família? Jacó o repreende, mas a palavra diz, e a repreensão foi até simples, Que sonho é esse? Então eu, sua mãe, seus irmãos vamos nos curvar perante você, Mas a palavra fala assim, mas ele esperava e observava para saber o que o Senhor ia fazer. Ok? Ele não sabia. Ele falou, deixa ver o que Deus vai fazer. Isaac também devia ter isso. Ele falou assim, Senhor, ele é o primogênito. A bênção é dele. Por que ele precisava se alegrar para abençoar o filho? Se aquele filho fosse um filho que já estivesse dando alegria para ele o tempo inteiro, ele precisava disso? Está entendendo? Ele precisa separar um momento solene para dizer, filho, vai lá, caça uma caça, alegra o meu coração, porque eu estou triste com você. Eu não tenho alegria a teu respeito. Eu preciso ver alguma coisa boa, alguma coisa alegre em você, para que o meu espírito se alegre e eu te abençoe. Essa é a leitura que eu faço desse texto. E aí, só que, meus irmãos, saiba de uma coisa: o Eterno guia a sua vida, e Ele muda a sua sorte.
ele muda a sua sorte. Jacó não era para ter recebido a bênção da primogenitura, mas recebeu. E Deus agiu aí. As pessoas dizem que Jacó enganou. O nome dele é Jacó, usurpador. Não! Jacó tem a ver com o calcanhar, Ekev. Certo? Aquele que está caminhando. Quem enganou aí, ou tentou enganar, foi Esaú. Esaú tentou enganar. Porque entenda uma coisa, a bênção é inerente à primogenitura, à condição de primogênito. O que quer dizer? A bênção é para o primogênito. Tanto a bênção física, o primogênito recebia a porção dobrada, não é isso? E a bênção espiritual também, ele caminharia ali a linhagem do Mashiach. A bênção é para o primogênito, é por isso que Isaac sofria. Mas Esaú desprezou o direito de primogenitura e vendeu a primogenitura dele. Quando ele vendeu a primogenitura, junto com o direito de primogenitura, foi tudo que é inerente a ele. Se agora Jacó é o primogênito, então a bênção é de Jacó. A bênção é de Jacó. Simples. Mas Esaú falou, não, ele já me enganou duas. Não, você vendeu. E Deus honrou essa venda. Deus honrou a venda. Porque se não tivesse a mão de Deus, Rebeca não teria escutado, Isaac teria percebido. Nós não estamos falando de bênçãos espirituais, irmãos? Isaac teria percebido, não teria abençoado, e mais, como o próprio Jacó falou, se meu pai descobre, eu vou ser, em vez de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Ok? Falei assim, não, Isaac teria percebido, mas tanto foi espiritual, Isaac percebeu até a minha cegueira, é mão de Deus, porque se eu estivesse vendo, eu não faria. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó, um homem que buscava se aproximar de Deus, e rejeitou Esaú. Por quê? Isaac depois confirma, quando está mandando o filho embora, ele confirma a bênção, agora sabendo que está falando de Jacó. Quando está mandando o filho para Harã, lá para a família de Labão, onde ele se casou. Ok? Então depois Isaac confirma, porque ele entende. Ele fala, não, peraí, isso vem de Deus. Eu fiquei cego, tinha já uma profecia com Rebeca, ele recebeu a bênção é dele. Tanto que na hora que ele descobre, ele fala assim, eu já abençoei, não posso desfazer. Mas, e o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Consequências. Dentro de cada um de nós há um Esaú e um Jacó. Todos nós temos temperamentos explosivos de resolver assuntos segundo nosso entendimento, muitas vezes passando por cima de tudo, ferindo pessoas. E todos nós temos um chamado. A voz do Senhor que fala, calma, confia no Senhor, vamos analisar isso, pode ser a mão do Senhor. Ok? Pode ser Deus preparando, às vezes usando algo que você acha que é ruim, para te dar um norte, para você guiar a sua vida. Confia no Senhor. Todos nós temos. Todos nós temos o ímpeto carnal, Esaú, matéria, sangue ferve na veia.
E todos nós temos um chamado espiritual. Jacó. A grande questão é: qual desses dois temperamentos nós vamos dar ouvidos? Porque dependendo da nossa escolha, pode alterar grandemente no final. Nós precisamos meditar, meus irmãos, no motivo do nosso chamado. O chamado para Jacó, ele é muito claro. Muito claro, qual que era? Ele ia ser um homem de Deus, porque dele ia nascer nações, ok? O direito de primogenitura dele, ele é o chamado dele. Nós não somos primogênitos. Nosso primogênito é Yeshua, ok? Israel é o nosso irmão mais velho, primogênito entre as nações. Tá certo? O irmão falou há pouco. Nosso irmão mais velho. Agora, nós não somos primogênitos. Nós temos um chamado. Então, nós vamos comparar aqui a primogenitura como um chamado, porque o direito de primogenitura lá, ele trazia junto com ele a bênção. E dali ia surgir o Messias, que é aquele que é a cabeça sobre todos nós. Tá bom? Então, nós precisamos entender para que é o nosso chamado. Nós somos chamados para sermos religiosos? Foi para isso que nós fomos chamados? Para abraçar uma religião e viver a religião, para guardar ritos, como se os ritos ensinam. Eu não sou contra rito, tudo bem? De forma alguma, mas ele não pode ser a base da nossa fé. O rito ensina, e nós aprendemos com ele, tudo bem? Vamos lá. Abraão era religioso? Qual era a religião de Abraão? Isaac, Jacó? Não tinha religião. Eles eram servos do Eterno. Abraão, Isaac e Jacó eram servos do Eterno. Eles faziam o que o Eterno mandava. Aliás, o Eterno manda. Eles faziam o que o Eterno manda. Ok? E essa é a condição que nós também devemos nos identificar. Servos do Eterno. Servos do Eterno. Ah, eu sou crente. Ah, eu sou do judaísmo messiânico. Ah, eu sou tal religião. Não! O que você é? Sou servo do Eterno. Se identifica como servo do Eterno. Tanto é, meus irmãos, que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1, olha a identificação que ele se apresenta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, especificamente a Israel. As 12 tribos da diáspora. Tiago, servo de Deus. Meus irmãos, nós temos que nos identificar como servos de Deus. E aí ele vem trazendo uma série de orientações de como exercer o seu serviço ao Eterno. E não é com ritos, não. É com condutas. Que é o que eu disse que agradava a Rebeca em Jacó. Conduta. E ele começa a falar aqui: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Peça, porém, com fé,
não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos, glorie-se o irmão na condição de humilde na sua posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai, aí vem falando um monte de coisa aqui, eu não vou ler todo o texto, não vai ficar distante, mas eu vou dizer aqui, o que é que ele ensina? No versículo 5 nós vimos aqui, pedir sabedoria a Deus. Todos nós temos que pedir sabedoria a Deus. No versículo 12, suportar a tentação. Suportar a tentação, meus irmãos. Ele inclusive ensina que aquele que suporta a tentação, quando for provado, receberá a coroa. Ele também nos ensina a entender que a tentação é gerada por nós mesmos. Não tem ninguém por trás da tentação, é o Satanás que está te tentando, é você mesmo. A tentação é gerada por nós, que somos atraídos pela nossa própria concupiscência. Está no versículo 14, eu vou fazer questão de ler. Olha aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que isso nos ensina, irmãos? Que nós temos que ver em correção de vida. Esaú foi tentado e casou com 2 mulheres cananeias. Por quê? Porque a concupiscência dele estava lá, ele devia olhar para ela, se alegrar do que estava vendo. Meu pai falou que, mas, amém, elas são tão boazinhas, né? Olha como elas são boazinhas, é ou não é? São gente boa, família é gente boa. Ele foi tentado pela sua própria concupiscência. E nós somos tentados segundo a nossa própria concupiscência. Aquilo que nós, por exemplo, vamos falar de nós aqui. Porque concupiscência, as pessoas pensam assim, a concupiscência é só coisas físicas. Não. Se eu sou uma pessoa que alimenta o ódio dentro de mim, a minha concupiscência é vingança. Minha concupiscência é atitude. Então, quando alguém faz algo, eu sou tentado a tomar uma atitude. Está entendendo? É a minha concupiscência. Eu sou tentado a explodir. Por que eu sou tentado? Porque eu alimento isso dentro de mim. Se eu não alimento isso dentro de mim, essa conduta explosiva, quando alguma coisa acontecer que me tiraria do sério, fala, Deus está vendo. Agora, é fácil mudar isso? Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque é o seu temperamento. Você nasceu com ele. Você tem Esaú dentro de você. Mas uma vida de tenda de leitura da palavra pode transformar o seu ímpeto em alguém pacato. Se você é uma pessoa que gosta da aventura, gosta das baladas, determinados atrativos, você tem Esaú dentro de você. Mas uma vida de busca da Torá pode mudar esse entendimento. Certa vez, eu trabalhava em um local e nós tínhamos lá uma reunião de servos de Deus, que os empregados daquele local, eles reuniam, diversas reuniões, e uma vez entrou lá um rapaz que a gente sabia que era casado com outro rapaz.
E um irmão que havia há pouco tempo se convertido, estava forte na fé, ele não pode. Começou a falar um monte de coisa para mim. Eu falei, por que ele não pode? Porque ele é uma abominação. Eu falei assim, meu irmão, olha só, o mesmo versículo de Apocalipse que o condena e manda para o lago de enxofre é o que mandava você, porque você era adúltero. Não era? Conheço você. Mas eu parei. Falei, exatamente, você parou. Como é que ele vai parar se ele não tiver acesso à palavra de Deus? Ele tem que ter acesso. Deus vai trabalhar o coração dele. E se ele deixar, ele vai mudar. O que estava acontecendo nessa situação aqui? Esaú morreu na vida daquele homem que era adúltero e nasceu um Jacó. Mas quando ele viu um que está na condição que ele estava, porque é similar, não pode. Pode. Ele não pode tanto quanto você não podia antes. E se você pôde, ele também pode. E olha a transformação que a palavra de Deus fez na sua vida. Entende? Então todos nós temos dentro de nós esses ímpetos, os mais diversos possíveis. Mas a palavra de Deus é suficiente para entrar no seu coração e mudar você, para fazer de você alguém que busca a palavra de Deus ser como Jacó. Entende isso? Então, veja bem, ele também nos ensina que a boa religião é realizar boas obras. Meus irmãos, quantas vezes, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições e guardar incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Esta é a boa religião. Essa é a boa religião. Tiago fala sobre isso. E lá, no capítulo 2, eu não vou ler, mas ele nos ensina a cumprir a Torá, dizendo que a fé sem obras é morta. E isso tem tudo a ver com o que nós lemos aqui do versículo 27, do capítulo 1. Por quê? Porque muita gente pode ser assim, ok, eu vou lá visitar a viúva, mas é para visitar ela na sua aflição. Quer dizer, a viúva, principalmente naquela época, ela não tinha marido, ela não tinha quem a sustentasse. Então você ia lá visitá-la para levar para ela o que ela precisava. É essa visita. Não é visita de, irmã, faz um cafezinho que eu estou indo aí orar pela irmã. Não é essa não. É ir lá na aflição dela ver o que ela precisa. O que ela está precisando? O órfão do mesmo jeito. Tá certo? Por isso que lá no capítulo 2 ele fala que a fé, eu tenho fé, vou lá orar e Deus vai curar. Tá, mas a irmã está com fome, e aí? Não, Deus cura. Deus vai providenciar. Você é um instrumento de Deus. Não é? Portanto, meus irmãos, quando nós falamos de Esaú e Jacó, não tenham em mente que Esaú seria a pessoa do mundo. Esses aí, a gente já não tem nem o que falar, porque ele não quer saber. Mas é crente mesmo. O crente, ele tem dentro de si Esaú e Jacó. A grande questão é ele descobrir, né, qual o temperamento desses dois que ele vai deixar crescer nele. Veja, Esaú era religioso, à sua maneira. Ou não era? Quando ele percebeu que o pai não gostava das duas mulheres dele, ele tentou fazer um remendo, não foi? Ele fez o quê? O problema são as mulheres cananitas? Eu vou casar com uma da família. Foi lá na família de Ismael e casou com mais uma. Religião. Mas o espiritual era, o que tinha que ser? Arrependimento.
buscar Deus. Olha, eu fiz, a consequência já está aí, a bênção já foi dada para o meu irmão, mas mesmo assim eu sou filho da bênção, eu sou filho de Isaac, eu sou filho de Abraão, tenho uma bênção prometida para minha família, eu vou viver como servo de Deus agora. Não, ele tentou fazer um remédio ali, né? Só que, mais uma vez, ele estava pensando em coisas físicas, quando ele deveria, na verdade, ter valorizado as espirituais. Quando ele desprezou o chamado, irmãos, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. O chamado está aí, sendo apresentado para nós. E nós desprezamos esse chamado, Deus vê. E Deus valida. Quando ele vendeu o direito de primogenitura dele, Deus selou. Deus selou. Tanto é que depois a bênção ficou também com Jacó. E realmente o Mashiach veio de Jacó. Ok? Então nós temos que desenvolver o nosso chamado como? Meus irmãos, fazendo o retorno, voltando para a Torá. Nós podemos ter o nosso temperamento, nós podemos ter a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, não é? Mas existe um ensino, existe a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dirige, ela nos disciplina. Atende ao lugar da disciplina, a Torá é o local da disciplina. É olhar para nós e ver, vem cá, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu sou? Eu sou um religioso ou eu sou um servo de Deus? Entende? Eu tenho que ser servo de Deus. Agora, servo do Eterno, para nós que cremos que Yeshua é o Mashiach, segundo o ensino dele. E aí nós vemos Tiago falar, o irmão de Yeshua, esse Tiago lá é o Tiago justo, o irmão de Yeshua. Guardar-se incontaminado do mundo. Achará fé na terra quando voltar? De que fé ele está falando? Da fé de acreditar ou da fé de sermos servos do Eterno? Da fé de estar disposto, eis-me aqui, Senhor, para realizar a tua obra. De que fé ele está falando? Há de valorizar o Eterno. Amém, meus irmãos? Portanto, o retorno ao Eterno, a Techuvá, é como uma jornada. Na qual nós temos que analisar as nossas vidas. Olhar para nós. Qual é o seu chamado? Olhar para nós. O que Deus quer de mim? Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Isso é uma jornada que eu tenho que passar cada dia. Arrependimento dos nossos pecados. Não é fácil, irmão. É dia a dia. É diariamente, todos os dias. Todos os dias, Senhor. Lembra lá do ensino, né, de Gênesis 1? E viu Deus que o que ele fez durante aquele dia era bom. A gente olhar para nós e falar, Senhor, será que o que eu fiz nesse dia foi bom? A cada dia, retornar. Techuvá. Arrepender dos nossos pecados, buscar conserto com o Senhor. Muitos ensopados de lentilha vermelha vão se apresentar diante de você. Muitas soluções práticas. Às vezes, você tem a bênção, você tem o chamado e você fala, mas isso vai dar muito trabalho. Isso vai ser complicado, não vai ser do jeito que eu quero. Eu não vou ter o conforto que eu quero. Mas é o teu chamado. Não. Eu passo.
a religiosidade, o prato de lentilha da religiosidade. Volte para o eterno. Busque ser servo do eterno. Meus irmãos, é o que a gente tem que buscar. O que o eterno falou, às vezes nós aprendemos determinadas coisas da nossa religião. Porque todos nós viemos de uma religião. E nós vemos na palavra de Deus que não era bem assim, mas é difícil largar aquilo, porque está enraizada aquela religião dentro de nós. Aquilo que a gente concorda. O que não concorda, não, isso não. Servo do eterno. Busquemos ser servos do eterno. Assim como Yeshua nos ensinou, né? Nós temos que ser servos do eterno. Que o eterno nos abençoe. Vamos ficar de pé.